Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Nós vamos dar início à nossa reunião na tarde de hoje, sempre buscando aquela prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, ó Pai, a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, se perdoarmos nossos devedores. E não nos deixes, ó Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, o Divino Mestre, de Oswaldo Melo, que é o mentor espiritual da nossa casa, e de todos os espíritos amigos que sempre estão conosco, nos auxiliando, nós damos por aberta a reunião da tarde de hoje, na nossa SEAR, agora online. E nós vamos falar hoje sobre o Pai Nosso. É uma lição do livro, vamos ver se eu consigo mostrar, do livro Fonte Viva, que a lição número 77, que tem como título Pai Nosso, pois é essa oração que nos irmana. E vamos ver o que Emmanuel vem nos dizer. Pai Nosso, frase de Jesus, está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Emmanuel vem nos dizer o seguinte: nós vamos ler cada parágrafo e comentar, porque a lição é longa, então nós não vamos ler toda e depois voltar nela. Vamos falar por parágrafos. E o primeiro diz assim: a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Vejam que ele diz: nunca será compreendida por nós. E também quando ele diz prece dominical, não quer dizer que ela deva ser feita só aos domingos. Não. O Pai Nosso é uma oração universal, ela pode ser feita em todos os lugares, a qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer dia. Ela é uma oração completa, é um tratado, né, de Jesus para conosco. Ele fala de Deus, né, é claro. Então, mas o Emmanuel diz que ela nunca será, nunca, fica um pouco longo demais, né, esse tempo, mas que ela nunca será devidamente compreendida. É claro, nós vamos ver por quê, mais ou menos isso, nós compreendemos até um certo ponto, né? E dizendo ela, decorado, ainda fica um pouquinho mais, ficamos alheios, muitas vezes, ao verdadeiro sentido das palavras. Então, vamos ver o que mais que ele diz. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. Cada palavra dentro dessa oração, ele diz, tem uma fulguração, quer dizer, tem um brilho de uma luz muito grande. Por isso que devemos prestar atenção nas palavras do Pai Nosso, porque elas são realmente profundas, sensatas, consistentes. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus. Claro, quando ele diz Pai Nosso, ele está falando de Deus para nós, né? Ensinando que o supremo doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. Claro, com certeza, os fundamentos de Deus devem ser para nós o princípio e a finalidade das nossas tarefas. Deus é o Pai, é o dono da lei, essa lei perfeita que rege o cosmos. Então, nós devemos prestar atenção em
cada palavra do Pai Nosso. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. Vejam o que ele diz, é preciso continuar, começar e continuar em Deus. E é preciso associar nossos impulsos ao plano divino. Nós temos impulsos, intuições, e isso nós precisamos vincular ao plano divino. Tudo está vinculado a esse Deus. Tudo inicia nele e termina nele. Então, devemos prestar atenção para que o nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso e inútil. Porque tudo que nós fizermos tem que ter uma finalidade, e nós temos que estar envoltos, envolvidos mesmo com esse Deus, que é o Pai Criador. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. É o Espírito de Deus, né, que é universal. Ele há de estar em todo o nosso esforço, em todas as nossas ações, nossas falas, nosso pensamento e principalmente no nosso falar. O Espírito Universal tem que estar presidindo todas as nossas ações, atitudes, pensamentos, ele fala aqui. Porque tudo provém do Pai, tudo na nossa vida. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o mestre exalta a comunidade. Por que pronome possessivo? Porque ele disse que o Pai é nosso. Quando ele se dirigiu, aliás, os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar. E ele então disse, né, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e dizei, Pai nosso que estais no céu. Quando ele disse esse nosso, esse pronome possessivo, o Pai é nosso, ele também determinou que somos todos irmãos, que a humanidade está toda neste mundo, nesse planeta, como filhos de Deus. Que mais que ele diz? Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Sim, porque se nós dizemos que amamos a Deus, nós precisamos pensar nos nossos irmãos de caminhada. Estes estão do nosso lado. Deus nós não vemos, mas nós dizemos que amamos a Deus, né? Que adoramos a Deus, que louvamos a Deus, mas nós não vemos esse Deus. E a humanidade? Os nossos irmãos que caminham ao nosso lado estão aí. Então, ele diz que depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental das nossas vidas. É para os lados que devemos olhar, para os nossos irmãos de caminhada. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Que lindo isso, né? Nós muitas vezes nós não conhecemos todas as pessoas no mundo, mas ele diz aqui que todos os que estão no mundo, nós estaremos juntos nessa caminhada, sofrendo as aflições, os males e as lutas. Todos estão interligados, todos estamos interligados, somos todos filhos do mesmo Pai, todos estamos neste mundo de provas e expiações. Então, as dores
que nos acontecem são as dores do mundo. Mas nós prestamos atenção, vemos, nos fragilizamos com a nossa dor. Joana de Ângeles disse uma frase, nós já falamos esses dias. Ela disse, né, aquela dor que te assalta, os teus amigos, irmãos de caminhada podem te ajudar, mas a dor é tua. Assim como aquela alegria que acontece na tua vida, teus amigos podem compartilhar contigo, mas a alegria é tua. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Todos estaremos segregados juntos para viver qualquer situação. Devemos sempre pensar no nosso irmão de caminhada. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra pertencem-nos de algum modo. Aquilo que Joana falou, né? Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra pertencem a todos nós, de algum modo. Uns sofrem mais que outros, mas todos estamos nessa caminhada. E vejam que frase interessante que ele diz: os soluços de um hemisfério repercutem no outro. Nós não conhecemos os nossos irmãos lá da África, do outro lado do oceano, mas são nossos irmãos. E quem está sofrendo lá do outro lado, a dor é a mesma. Nossa! Isso quer dizer pensar na humanidade como irmãos. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. Se o nosso vizinho está sofrendo, está com algum problema, devemos olhá-lo como nosso irmão. E o que pudermos fazer, vamos fazer. É uma advertência para a nossa casa? Também. Também. Feliz aquele que aprende com o erro do outro. É uma maneira muito simples, singela, devia ser natural de aprendermos a viver no bem, fazendo o bem, olhando a situação, a condição do nosso vizinho. O erro de um irmão examinado nos fundamentos é igualmente nosso, porque nossos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Tudo que acontece lá fora nos afeta, mesmo que não tenhamos nada com a situação, mas nos afeta porque nos afeta emocionalmente e espiritualmente, não tenhamos dúvida. Nós estamos juntos nessa caminhada. Nós somos todos filhos de Deus Pai. E ele diz, né, que somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita. Então, não julguemos o nosso irmão que se equivoca no caminho da vida. Não, nós estamos todos na caminhada. Devemos nos dar as mãos e ter a intenção, né, e fazer o movimento de auxiliar o nosso irmão que está equivocado, que está doente, que está aflito. Tudo isso. Temos a obrigação moral cristã. Para isso, Jesus diz isso, né, no seu tratado, que é esse Pai Nosso. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. O império do eu, né? Nós achamos de dizer sempre eu estou passando por dificuldade, eu estou sofrendo, eu.
Pois é, mas cada um está passando pelo seu tanto de prova, cada um está apto a resolver as suas aflições. Então, ele diz que nós devemos nos incorporar por célula bendita à vida santificante, tirar esse império do eu. Eu sozinho não sou ninguém. Nós precisamos uns dos outros, e isso está dito e visto, né? Nós já constatamos isso. Ninguém consegue viver só, fazer a sua vida, resolver as suas questões sem precisar de ninguém. Não, nós precisamos uns dos outros. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Porque não adianta só orar se nós, ou então dizemos que amamos a Deus, mas e a humanidade? E o nosso irmão que caminha conosco? Para esse irmão, não precisa, eu não tenho nada com isso. Não, nós temos sim, nós temos compromisso, comprometidos estamos uns com os outros neste planeta de provas e expiações. Pai nosso, disse Jesus para começar. Aliás, ele começa já dizendo que o Pai é nosso, então somos todos irmãos. Pai do universo, nosso mundo. É isso. É o nosso mundo. E Deus é o Pai desse universo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitida executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Puxa, meus irmãos, ele nos dá uma sacudida aqui. Se nós não nos associarmos aos propósitos do Pai, e ele diz, na pequenina tarefa que nos foi permitida executar, nós achamos que temos grandes tarefas, grandes dificuldades para resolver. Não, Emmanuel diz que a nossa tarefa é sempre pequenina. Aliás, tem uma frase que diz assim: nós sempre podemos fazer mais. Sempre. Nós ficamos sempre um pouquinho aquém do que podemos e do que devemos. E Emmanuel diz isso aqui com todas as letras. Na pequenina tarefa que nos foi permitida executar. Aí a nossa prece será muitas vezes uma simples repetição do eu quero, porque é claro que a gente se dirige a Deus pedindo, geralmente é pedindo. E a palavra gratidão tem uma força muito grande também na nossa vida. E nós podemos pedir a Deus, devemos pedir, mas dirijamos a Deus, junto com o nosso pedido, o nosso agradecimento. Que a gratidão vem fortalecer, robustecer a nossa prece. E com certeza ela chegará mais facilmente, né, nos espíritos encarregados de levar os nossos pedidos a Deus, porque geralmente ele diz que os nossos pedidos geralmente são cheios de desejos, mas quase sempre vazios de sensatez e de amor. Então, meus irmãos, é um chamado, essa lição do Pai Nosso, Emmanuel vem fazer um chamado para que nos coloquemos como filhos de Deus. Podemos pedir, devemos pedir, mas com amor e colocando na nossa vida todos os nossos irmãos de caminhada. Não conhecemos, não sabemos quem é, onde estão, os que sofrem, estão por aí, no mundo. Estamos todos juntos nessa caminhada e nós, então, precisamos e devemos
orar uns pelos outros. E a oração do Pai Nosso está prontinha. Ela diz tudo. Prestemos atenção, como diz Emmanuel, em cada palavra, quando fizermos o Pai Nosso. Que Jesus nos abençoe, nos dê sempre bom ânimo para continuarmos a nossa caminhada, fazendo e dando o melhor de nós em tudo aquilo que fizermos. Que assim seja. Boa tarde a todos. Então, hoje nós vamos continuar o estudo de O Livro dos Espíritos. E a questão que nós vamos iniciar hoje é a questão 307. Faz parte do livro 2º, capítulo 6º, que é o capítulo que chama A Vida Espírita, ou A Vida Espiritual. E o item que nós estamos estudando iniciou no artigo 304, lembrança da existência corpórea. Ou seja, a lembrança que o espírito tem daquilo que ele passou enquanto estava encarnado, depois que ele já está no mundo espiritual, né? Então, agora a questão 307 fala o seguinte. O Allan Kardec formulou essa pergunta aqui para os espíritos. Vamos ler a pergunta e a resposta que os espíritos deram. Como a vida passada se reflete na memória do espírito? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que ele tenha diante dos olhos? Então, como que o espírito lembra da vida que passou? Ele lembra como algo que ele estivesse imaginando aqui, se a gente fosse fazer uma relação, né, com a nossa vida aqui. É como se a gente estivesse imaginando aquilo que aconteceu, ou ele enxerga de fora como se estivesse vendo as imagens, né, como se estivesse alheio às imagens. Como funciona isso? Como se estivesse assistindo. E aí, então, os espíritos respondem para Allan Kardec. De uma e de outra forma. É como se estivessem presentes todos os atos de que tem interesse em lembrar-se. Os outros permanecem mais ou menos vagos na sua mente, ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Muitas vezes evocas um espírito errante que acaba de deixar a terra e que não se lembra do nome das pessoas que lhe eram caras, nem de detalhes que te parecem importantes. É que tudo isso pouco lhe interessa e logo cai no esquecimento. Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a melhorar-se. Então o espírito lembra tanto como se fosse algo da imaginação, como visualizando a cena. É isso que ele diz, de uma e de outra forma. Né? É como se estivessem presentes os atos que ele está lembrando. Então ele lembra exatamente como se estivesse acontecendo agora, né? Ele está ali com todas as percepções daquele momento, né? E a gente sabe que lembra, inclusive, com detalhes que a gente não costuma observar enquanto a cena está acontecendo, né? Porque a gente está passando por, nesse momento aqui, que vocês estão assistindo o vídeo, vocês estão nas suas casas, algo está acontecendo na casa. Tem um barulho lá da rua, tem um cheiro determinado, pode ser o cheirinho da casa de vocês, ou às vezes alguma coisa está cozinhando, ou tem aquele cafezinho que alguém passou. Então todas essas percepções ficam gravadas. A gente não se dá conta, porque a gente está focando a nossa atenção em alguma coisa. Mas deu aquela coceirinha aqui, né, naquela hora. Tudo isso, além de todas as percepções e tudo o que eu estou pensando sobre o que aconteceu, fica registrado. Né? Porque eu estou falando aqui para vocês, mas me veio uma lembrança de algo, me veio outra lembrança, tudo isso fica registrado. E quando o espírito lembra de algo, ele lembra de tudo isso. É possível lembrar de tudo isso. Ele pode visualizar tudo isso. Não quer dizer que ele vai lembrar sempre que lembrar, mas ele pode. Isso está acessível, está gravado. E os outros atos, então, ele lembra daquilo que tem interesse de se lembrar. Então, o nosso interesse quando a gente desencarna não muda muito, né? Nós temos interesses aqui, nós direcionamos o nosso tempo
né, a nossa vontade, a nossa determinação para fazer determinadas coisas, ou para observar determinadas coisas que nos interessam. Nem todas as coisas que nos interessam é aquilo que aparenta para os outros que nos interessam. Tem muitas coisas que nos interessam que estão no nosso pensamento, que as pessoas nem sabem. E quando a gente desencarna, a gente mantém aqueles mesmos interesses. Tem coisas, às vezes, que a gente fazia de conta que se interessava, porque era mais cômodo socialmente, que não vão fazer a mínima diferença para nós, porque o nosso interesse é o que vai prevalecer. Aquilo que realmente a gente se interessa. Não aquilo que, às vezes, a gente demonstra para os outros que a gente interessa. Isso a gente esquece facilmente, né? Porque não era realmente o interesse. Então a gente foca no que nos interessa. Mais desmaterializado, né? Enquanto a gente já pensa em coisas que não são tão materiais, nós já temos interesses um pouco que excedem um pouco nosso egoísmo, né? O nosso eu individual, que já transcende um pouco o nosso eu. São interesses mais altruístas. E outras pessoas têm interesses muito materiais, arraigados na matéria, e permanecem com aqueles interesses quando estão em espírito. Embora já estejam no mundo espiritual, permanecem com esses interesses. E eles dizem, então, para Allan Kardec, quanto mais materializado estiver o espírito, menos importância vai dar para as coisas materiais. Então, todos os espíritos que desencarnam não se interessam pelas coisas materiais? Não, não é isso que eles estão dizendo. Se ele já consegue não ser tão ligado ao que é material, aqui, quando está encarnado, quando ele desencarna, ele vai conseguir ter esse desprendimento, né? Ir alçar os seus voos no mundo espiritual em locais onde ele não poderia ir se ele não tivesse tão desligado da matéria. Outros vão ficar aqui querendo contabilizar o seu patrimônio ainda depois de desencarnados, ligados, arraigados à matéria. Então, os desmaterializados sofrem menos, né? Os que são muito ligados ao que é material ficam aqui e acabam sofrendo, porque não é mais dele, o outro já está decidindo que o patrimônio vai ser dado determinada finalidade que ele não concorda, então ele sofre com aquilo porque está muito ligado àquilo. Se ele fosse mais desmaterializado, todas essas nuances aí do pós-morte dele, né, de patrimônio e tal, ele não se importaria muito, aquilo não faz mais sentido para ele. Porque enquanto estava encarnado, usava os bens materiais, não como algo que fosse tão importante para ele, usava porque é necessário para a vida a gente ter os bens materiais, né? Mas não nos ligarmos tanto o nosso coração a eles. Jesus dizia, onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Estava nos ensinando uma lei de Deus. Onde nós focarmos o nosso interesse, o nosso coração vai estar ligado naquilo ali. Né? Então, olha o perigo de nós ligarmos o nosso coração ao que é material. E Jesus disse também, né? Guarda o teu tesouro onde as traças, né, não possam roer, onde não tem ferrugem, onde não estraga no mundo espiritual, né? Naquilo que transcende ao corpo. Não deposita as tuas esperanças, os teus interesses no que é material. Porque então, se nós nos apaixonarmos só pelo que é material, a gente acaba depois se decepcionando muito e levando muito tempo no mundo espiritual para poder se reerguer. Então, continuando aqui, ele diz também que muitas vezes os espíritos que deixaram a Terra são evocados e eles não se preocupam muito com detalhes que a gente se preocupa tanto aqui, que às vezes são muito ligados esses detalhes a convenções sociais. Ele se interessa por aqueles fatos que auxiliaram ele a evoluir, inclusive quanto às encarnações anteriores. Tem encarnações preparatórias que não fazem muita diferença na evolução do espírito, que não marcam ele muito. Tem outras onde algumas coisas importantes para a evolução dele aconteceram e que ele, então, lembra com muito carinho ou com muito pesar, mas que sabe que aquilo foi um degrau para que ele pudesse subir um pouco mais na evolução. Então, são lembranças mais marcantes. Então, aquilo que ele lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a melhorar-se. Então, a gente acaba lembrando bem daquelas situações que nos auxiliaram. Algumas de sofrimento, outras de alegria, né? Outras em que a gente perseverou,
aquelas em que a gente não perseverou, mas tudo isso nos trouxe conhecimento, nos trouxe experiência que auxiliou a nossa evolução. Por isso são fatos importantes, momentos importantes. E aí, a questão 308 diz o seguinte: o Allan Kardec fez a seguinte pergunta, né? O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de deixar? Então, o espírito acabou de desencarnar. Deixou aquele corpo ali. Está no mundo espiritual desligado. Ele se recorda de todas as outras vidas que existiram antes dessa? Que ele já viveu muitas vidas. E os espíritos respondem: todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que um viajante percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de maneira absoluta de todos os atos. Lembra-se deles em razão da influência que tiveram sobre o seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então, desencarnei amanhã, e estou no mundo espiritual. Me lembro de todas as vidas anteriores? Sim, a gente vai se lembrando, né? Ele diz, todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas que não se recorda de uma maneira absoluta. Então a gente sabe que a gente vai para o mundo espiritual, não se recorda, às vezes nem sabe que desencarnou, né? Dependendo da desmaterialização do espírito, dependendo da ligação que ele tem, ainda arraigada ao que é material, ele nem se dá conta que desencarnou. Mas aí vai passando o tempo e ele vai se dando conta que desencarnou. Aí chega um belo dia em que ele lembra da existência de Deus, em que ele se arrepende do que não era bom, daquelas coisas, daquele apego, até do mal que ele fez para os outros. E aí ele se coloca numa sintonia vibratória em que ele pode ser resgatado pelos espíritos que se interessam pela evolução dele e que estavam lá o tempo todo, né, estavam ligados a ele o tempo todo, de onde quer que eles estivessem, esperando esse momento para que ele pudesse ser recebido. Aquele momento em que um pouco das ilusões que ele carregou durante a vida e que foram com ele para o mundo espiritual já se dissiparam. Porque nós vamos para o que a gente chama de umbral na doutrina espírita, né, o purgatório na Igreja Católica, nós vamos para esse lugar de sofrimento, de dificuldade, levados pela sintonia que nós estamos naquele momento, porque nós ainda carregamos aquelas ilusões. Nós vamos lá queimar um pouco das ilusões. Por isso que Jesus trabalhou tanto conosco alguns conceitos para que a gente já se desvinculasse dessas ilusões ainda aqui, antes de deixar o corpo. Porque se a gente vai com essas ilusões, a gente vai ter que se desvincular das ilusões lá. E aí passa um tempo em sofrimento. Como a gente vê aí em várias obras espíritas, como no livro Nosso Lar, de André Luiz, onde ele conta que passou aproximadamente 8 anos sofrendo no umbral ali, embora ele fosse já um espírito de certa evolução, como depois a gente vai perceber nas suas obras, que ele escreveu por meio de Chico Xavier. Então, se a gente puder já aqui, ainda, enquanto estamos nesse corpinho, ir se desvinculando dessas ilusões, percebendo a realidade do mundo espiritual, deixando se desvinculando um pouquinho do que é material, dividindo um pouquinho mais com os outros, dando um pouco menos de importância para o que é material na nossa vida, e dando mais importância às pessoas que andam por aí, sejam elas nossos filhos, nossos pais, nossas mães, nossos parentes, ou só irmãos de caminhada no mundo, brasileiros, haitianos, venezuelanos, alemães, norte-americanos, independente de onde sejam, somos todos irmãos, né? E talvez hoje um irmão nosso que vem lá de outro país, ou que está ali na calçada, que é daqui do nosso bairro mesmo, a gente não dá muita bola, já foi uma criatura muito querida em outra existência. E está se aproximando de alguma forma da gente para que a gente possa auxiliar. Então, continuando aqui, o espírito lembra, aos poucos, dessas existências anteriores,
Tem um dos livros do André Luiz, que eu não me recordo agora qual é, em que ele conta, lá daquela série da vida espiritual, onde o primeiro dos livros é o Nosso Lar, ele conta que um determinado casal desencarnou, foi para a colônia espiritual, já tinha uma situação um pouco melhor moral, então já estava lá na colônia espiritual, e depois de um tempo eles começaram a ter flashes de lembranças das vidas passadas. Né? Então até ali eles ainda não lembravam, eles lembravam só da última encarnação. Tiveram flashes de lembranças. E aí eles foram conversar lá com o governador da colônia espiritual, e ele orientou eles que procurassem um determinado departamento, que eu também não lembro o nome, né? Se vocês forem ler a série, vocês vão descobrir, a série de livros. E nesse departamento determinado, foi impresso para eles as lembranças deles das vidas anteriores. Olha, vocês não têm condições ainda de ter acesso totalmente às lembranças. Para que o choque não seja muito grande, né, porque a gente já fez muita coisa errada também nas outras vidas, nós hoje somos a melhor versão de nós mesmos. Então imagina que nós já não somos aquelas coisas, né? Então nas vidas anteriores, imagina como a gente era. 3 vidas atrás, eu não quero nem saber, né? Então, olha, vocês vão receber aqui impresso um livro com um resumo da história de vocês. Primeiro vocês vão ter acesso, vão lendo, vão se inteirando dos fatos, tal, para depois vocês se apoderarem das lembranças. Aí vai ser um processo gradativo. E assim eles fizeram, então. Então eles fizeram essa regressão ali, primeiro lendo, e aí algumas lembranças foram surgindo, depois eles botaram um equipamento lá para auxiliar eles nesse processo também, e eles lembraram de algumas vidas, e depois, como todos nós que ainda somos muito endividados, imploraram para voltar e reencarnar logo para ir resolvendo as pendências, né? Porque a gente chega no mundo espiritual, se a gente já chega numa situação de estar numa colônia espiritual, é tudo lindo, né? É tudo bom, é um lugar de refazimento, de boas energias, a gente faz preces maravilhosas, passeia em parques muito lindos, com lagos, e a gente vai ficando aquela coisa muito linda, né? A gente vai ficando assim, querer ficar lá. Eu gostaria de estar nesse lugar. Mas aí, aos poucos, a gente vai se dando conta de que nós estamos ali para nos refazer, para voltar para cá. Porque ainda tem muita coisa para resolver. Aí a gente começa a lembrar das vidas anteriores. Né? Opa, mas espera aí, tem aquela situação que eu ainda não resolvi. Aí eu começo a ficar lá naquele lugar muito bonito, mas fico aflito. Me dá uma aflição, me dá aquele apertinho no peito, de que, meu Deus, eu tenho que resolver isso. Se eu não resolver isso, eu não vou conseguir. Sabe quando a gente fez alguma coisa que magoou alguém, e aí a gente se dá conta, eu errei. E agora? Dá vontade de ligar para a pessoa naquela hora, às vezes está na hora de noite, na hora de dormir, e eu digo, não, vou ligar para ele agora, não vou incomodar ele agora, não faz sentido, não, vou lá na casa dele, não, mas não vou chegar lá 2 horas da manhã na casa da pessoa, mas eu não consigo dormir, e fica aquela angústia no coração, né? Porque a gente quer resolver a situação. E assim é a gente no mundo espiritual. Porque a gente viveu uma vida, não foi muito feliz, se arrependeu lá no mundo espiritual, voltou, viveu outra vida que preparou já o nosso coração um pouco mais, teve contato com a religiosidade. Hoje é uma pessoa um pouco melhor. Às vezes a gente tem até uma ideia errada de nós mesmos. Nós achamos que somos melhores até do que nós somos, porque nós já somos um pouquinho melhor. Aí a gente vai para o mundo espiritual, fica um tempo lá, daqui a pouco começa a lembrar, aos poucos vai lembrando, e aí dá aquele choque de realidade. Opa, eu não sou aquilo que eu achei que eu já era, né? Eu acho que eu tenho que voltar, resolver aquelas coisas, né? Me reconciliar com algumas pessoas, fazer a prova para ver se agora eu já consigo passar por aquela situação que eu caí 3 vezes nas últimas vidas antes dessa. Eu quero ver se agora eu consigo, porque nessa vida foi dado aquele benefício para que eu não tivesse essa aprovação, para que eu pudesse me estabelecer, estar um pouco melhor, mas agora eu vou ter que ir lá e ver se eu consigo. Então, lá venho eu de novo. Encarno, sem lembrar de nada. Então, por isso que o espírito, quando está lá no mundo espiritual e vai encarnar aqui, ele fica morto de medo, né? A maior dificuldade é esse momento, porque ele sabe que não vai lembrar. Ele sabe que as más tendências ainda estão um pouquinho nele. Ele sabe também que ele já teve conquistas. Mas e agora? Será que agora eu consigo com isso que eu já conquistei? Será que dessa vez eu não vou errar? E fica aquela dúvida, a gente não sabe se não vai errar. A gente só sabe chegando aqui e ficando cara a cara com o desafio, com a prova, com a dificuldade.
seja ela a prova da riqueza, da pobreza, da doença, né, da dificuldade com uma determinada pessoa, que vem como nosso parente, como nosso amigo, ou como nosso marido, como nossa esposa, e aí a gente fica frente a frente com a dificuldade e agora é a hora. E às vezes a gente fica querendo ajudar o mundo lá fora e não encara a dificuldade que foi o motivo da nossa encarnação. Então as lembranças, o esquecimento é uma bênção, mas as lembranças no tempo certo, que são o tempo que a gente já está no mundo espiritual, também são uma bênção, porque elas nos fazem nós percebermos exatamente em que momento da caminhada evolutiva nós estamos. E aí nós não podemos nos esforçar para andar mais rápido. Escolher as provas, escolher até expiações que nos fazem andar mais rápido. E o nosso tempo já se fez, nós fizemos aqui o estudo da questão 307 e 308. Então, semana que vem, o pessoal continua na 309. Agora, então, chega um momento em que eu peço que todos possam se colocar numa posição confortável e que nós possamos, então, pedir aos nossos espíritos amigos, pedir a Jesus que nos auxilie com um passe magnético, um passe de energias restauradoras, que nos auxiliem a restaurar as energias corporais, a saúde do corpo e também as energias psíquicas, psicológicas, que melhorem toda a nossa questão psiquiátrica e que nós possamos então ter o refazimento moral, espiritual, estando assim em conexão com a espiritualidade amiga que trabalha nesses trabalhos das exposições de quinta-feira. Os nossos médiuns encontram-se nas suas casas em oração, preparados para esse momento, e que cada um de nós possa então receber essas energias restauradoras, enviadas por eles e multiplicadas pela equipe espiritual responsável pelos trabalhos. Agora harmonizados com as energias do passe, nós encerramos a nossa reunião de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixai cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Então, em nome de Deus, nosso Pai de amor e bondade, Jesus, nosso mestre em modelo e guia, Oswaldo Mello e toda a sua equipe que organiza os trabalhos do Centro Espírita Seara de Jesus, nós damos por encerrada a reunião de hoje. Muito obrigado.